Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que na verdade esconde uma complexidade enorme: queimaduras. Exatamente. A gente está com um material de referência clínica aqui, o tipo de guia usado para treinar profissionais de saúde em emergências. E a nossa missão é desvendar como eles decidem a gravidade de uma queimadura. Certo. E para começar, imagina dois cenários. Alguém derruba uma panela de água fervente na perna. É uma área grande, feia, vermelha. Uhum. No outro cenário, uma pessoa encosta as costas da mão, tipo por um segundo, numa chapa de metal quente. A primeira parece muito pior, né? Maior, mais espalhada. Parece. Mas a resposta para qual é a mais grave é bem mais complicada. Muito mais. E essa complexidade é crucial, sabe? As fontes mostram que só nos Estados Unidos são 85 mil visitas anuais a pronto-socorros por queimaduras. É muita gente. É muita gente. E sim, mais de 98% são classificadas como leves, o paciente vai para casa. Mas... E os outros 2%? Exato. A linha entre um tratamento bem-sucedido e uma tragédia é definida pela precisão dessa avaliação inicial. Globalmente, são 34 mil mortes por ano. E os dados são muito diretos. Quando a queimadura atinge 60% a 70% do corpo, a chance de sobrevivência cai para 50%. Metade? Metade. Então, decifrar rápido e certo o que aconteceu ali não é só um procedimento, é o que define o resultado. Ok, vamos analisar isso então. Como é que um profissional, no meio do caos de um pronto-socorro, com um paciente gritando de dor, começa a decifrar essa lesão? Não é só olhar e dizer, é grande ou é pequena, imagino. Claro que a gravidade nunca é avaliada por um único fator. É um sistema que se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro, e talvez o mais importante, são os fatores do próprio paciente. Então não é sobre a queimadura, é sobre quem se queimou. Precisamente. A idade é um fator crítico. Crianças muito pequenas e idosos, eles têm a pele mais fina, sistemas imunológicos menos robustos, sabe? Certo. O corpo deles simplesmente não lida com o trauma da mesma forma que um adulto saudável. E além disso, as comorbidades, as condições de saúde que a pessoa já tinha. Tipo diabetes, pressão alta. Exato. Um paciente com diabetes, por exemplo, tem uma cicatrização muito mais difícil. Doenças cardíacas, pulmonares, isso muda completamente o prognóstico. Uma queimadura que seria moderada para um jovem atleta pode ser fatal para um idoso com insuficiência cardíaca. Entendi. Então, para avaliar o estrago real, o profissional precisa pensar tipo um detetive em 3 frentes. Quem é a vítima? Uma criança ou um adulto saudável? Onde foi a lesão? No rosto ou nas costas? E qual o tamanho do estrago? Uma área pequena ou grande? Seria uma boa forma de resumir? É uma forma perfeita de resumir. O quem a gente já viu. O onde é o nosso segundo pilar. A profundidade e a localização. A localização. Sim. Queimaduras no rosto, por exemplo, são gravíssimas pelo risco de comprometer as vias aéreas, nos olhos, nos ouvidos, podem causar danos permanentes. Em articulações tipo joelhos, mãos, cotovelos, o tecido cicatricial pode travar o movimento para sempre. Nossa. E na região genital, o risco de infecção e perda de função é altíssimo. Nesses locais, o tamanho quase não importa. A localização, por si só, já eleva o nível de alerta ao máximo. E o tamanho do estrago, é o terceiro pilar. Exato. É a porcentagem da área de superfície corporal total, a sigla que eles usam é ASCT, que foi afetada. É uma métrica crucial para calcular, por exemplo, a quantidade de fluidos que o paciente vai precisar receber para não entrar em choque. Entendi. Então, você junta esses 3. A pessoa, o lugar e o tamanho. E a recomendação da fonte é muito clara. Na dúvida, erre para o lado da segurança. Trate a queimadura como se fosse grave, porque subestimar o dano pode ter consequências irreversíveis. Certo. Agora, essa análise toda, como ela se traduz em ação? Como eles pegam o quem, onde e qual e decidem: este paciente vai para casa, este fica internado ou este precisa de uma unidade especializada? Como funciona essa classificação prática de leve, moderada e grave? É aí que entram as diretrizes, que são como
Um fluxograma. Uma queimadura leve, na maioria dos adultos, é aquela que cobre menos de 10% da área corporal. Ok. Para crianças e idosos, os extremos de idade, esse número cai pela metade, menos de 5%. Nesses casos, geralmente o tratamento é ambulatorial, ou seja, a pessoa recebe os cuidados e vai para casa com orientações. Ok. Esses são os 98% dos casos que chegam no pronto-socorro. E quando a situação começa a escalar? O que define uma queimadura moderada? A gente entra na categoria moderada quando a área aumenta, entre 10% e 20% em adultos ou 5% a 10% nos extremos de idade. Mas aqui é que a coisa fica interessante. Como assim? Não é só sobre o tamanho. Outros fatores jogam uma queimadura automaticamente para a categoria moderada, mesmo que seja pequena. Que tipo de fatores? Por exemplo, queimaduras elétricas de alta voltagem. Elas podem não parecer grande coisa na pele, mas a eletricidade viaja por dentro do corpo, Ah, claro. podendo causar danos cardíacos, musculares graves, lesões por inalação de fumaça, que podem inchar as vias aéreas e sufocar o paciente horas depois do incêndio, ou as chamadas queimaduras circunferenciais. Circunferenciais, quer dizer que dão a volta completa num membro, num braço, numa perna. Exatamente. Pensa num anel apertado demais no dedo, que o deixa roxo e inchado. Uma queimadura circunferencial faz isso com o membro inteiro. O tecido queimado perde elasticidade, fica duro como couro e começa a estrangular a circulação por dentro. Uau! É uma emergência. Exige uma cirurgia para aliviar a pressão, mesmo que a queimadura não pareça tão profunda. Todos esses casos, junto com qualquer queimadura em pacientes com doenças crônicas sérias, exigem internação hospitalar. Uau! Então uma queimadura pequena pode ser moderada ou até grave por causa do mecanismo da lesão e o cenário mais crítico, as queimaduras graves. As graves são definidas ou por tamanho ou por localização. Acima de 20% da área corporal em adultos ou 10% em crianças e idosos. Certo. Ou qualquer queimadura de espessura profunda que cubra mais de 5% do corpo. E, claro, qualquer queimadura naquelas áreas críticas que a gente mencionou. Rosto, mãos, pés, articulações, genitais. Esses pacientes não vão para um leito de hospital comum. Eles precisam ser transferidos imediatamente para uma unidade especializada em queimados. Fica claro que a avaliação é muito mais profunda do que se imagina. E isso me leva ao ponto que talvez seja o mais misterioso para um leigo: profundidade. Eu cresci ouvindo falar em queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas pelo que eu vi na fonte, essa classificação mudou, né? Ficou mais detalhada. Sim, a terminologia foi refinada para ser mais precisa. O que é fascinante é como o exame clínico, o simples ato de observar e tocar, pode revelar o que aconteceu em cada camada da pele. Certo. A primeira categoria é a superficial, que era o antigo primeiro grau. Pensa na queimadura de sol clássica. Pele vermelha, talvez um inchaço leve, sem bolhas, mas muito dolorida e sensível. Ao toque, a pele ainda está macia, elástica, cicatriza em uma semana, sem deixar marcas. Ok, essa é fácil de identificar. Agora, o antigo segundo grau, pelo que entendi, foi dividido em dois, certo? A parcial superficial. Qual o grande diferencial dela? A palavra-chave aqui é bolhas. Ah, as bolhas. A presença de bolhas é o sinal clássico. A área fica vermelha, brilhante, úmida e é extremamente dolorosa. Outro sinal importante é que se você pressiona a área, ela fica branca e depois volta a encher de sangue, volta a ficar vermelha. Entendi. A textura da pele ainda é macia, flexível. A fonte usa uma analogia ótima, a pele de um bebê, extremamente sensível ao toque. Leva umas 2 semanas para cicatrizar e pode deixar uma leve alteração de cor na pele. Entendi. Então a bolha é o grande divisor de águas aqui, um sinal que diz que o dano foi além da camada mais externa. E a outra metade do antigo segundo grau, a parcial profunda. Como se diferencia essa, se ambas eram segundo grau? É aqui que a sutileza do exame clínico se torna fundamental, sabe? E onde o nosso cenário da mão na chapa quente começa a fazer mais sentido. Na parcial profunda, a aparência já muda. A cor tende a ser mais esbranquiçada ou mosqueada,
E geralmente não há bolhas ou elas se rompem muito fácil. Ok. Mas a enorme diferença está na textura. O tecido não é mais macio, ele fica tenso. Tenso? Como assim? Isso parece incrivelmente sutil para diferenciar na confusão de um pronto-socorro. É sutil, mas é a chave. A fonte explica que o calor foi tão intenso que literalmente cozinhou as proteínas de colágeno da pele. Nossa, Isso muda a estrutura química do tecido. Ele perde a flexibilidade. A sensação ao palpar é de uma área firme, dura. O exemplo visual é o dorso de uma mão com áreas brancas, secas e rígidas. Essa queimadura já destruiu parte das glândulas e folículos pilosos. A cicatrização é lenta e quase sempre deixa cicatrizes. e finalmente, a mais grave de todas, a de espessura total, o antigo terceiro grau. Imagino que aqui os sinais sejam bem óbvios. A aparência é inconfundível. O tecido parece couro, pode estar carbonizado, preto, ou ter uma cor amarelada, esbranquiçada e cerosa. É seco e duro. Mas o detalhe mais chocante e o mais contraintuitivo de todos é que a área é insensível. Espera um pouco. A queimadura mais profunda, a mais destrutiva de todas, é a que não dói? Exatamente. O paciente não sente absolutamente nada se você tocar ou mesmo picar a área com uma agulha. Mas por quê? Porque o calor foi tão intenso que destruiu tudo em seu caminho, incluindo as terminações nervosas responsáveis pela sensação de dor. Ao palpar, o tecido é rígido, inflexível, não há mais pele ali, no sentido funcional da palavra. Isso é completamente contraintuitivo. Quer dizer que, num cenário de queimadura, a dor, por mais horrível que seja, é na verdade um bom sinal. É um sinal de que os nervos ainda estão vivos. É exatamente isso. A ausência de dor é um sinal sinistro de destruição profunda. E a diferenciação desses tipos, especialmente entre as parciais superficial e profunda, com base em cor, bolha, sensibilidade e textura, é isso que define se o paciente talvez precise de um enxerto de pele ou não. Confesso que minha cabeça está girando um pouco. Antes desta conversa, para mim existia queimadura com bolha e sem bolha. Agora eu vejo que tem todo um universo de texturas, cores e sensações que definem o destino de um paciente. Uhum. É fascinante e um pouco assustador a quantidade de informação que um profissional precisa ter na ponta dos dedos e lembrar de tudo isso sob pressão. Exatamente. A preparação para isso é intensa, porque a capacidade de recordar esses detalhes rapidamente pode mudar completamente o desfecho para um paciente. Não há tempo para consultar um livro no meio de uma emergência. Falando em preparação, para quem está nessa jornada de estudos, especialmente na área da saúde, ter as ferramentas certas para internalizar tanto detalhe faz toda a diferença. É estudante e quer se preparar de verdade? Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É isso aí. Ter tudo organizado e acessível para fixar um conteúdo tão denso e detalhado quanto este que a gente está discutindo é uma vantagem imensa na hora da prova e, mais importante, na hora de cuidar de um paciente. Então, juntando tudo isso, no fim das contas, depois de toda a teoria, o que manda é a habilidade do profissional de ler os sinais que o corpo está dando, certo? É o exame clínico. Perfeitamente. A classificação final depende dessa observação atenta e sistemática. A aparência, qual a cor, tem bolhas, a sensibilidade, o paciente grita de dor ou não sente nada, e a palpação, o tecido está macio ou tenso como couro. Cada detalhe importa. Cada detalhe aponta para a profundidade da lesão e guia as decisões sobre o tratamento, que pode ir de um simples curativo com alta para casa até a necessidade de múltiplas cirurgias, de enxerto de pele e meses de internação. Resumindo o que a gente aprendeu, então, a avaliação de uma queimadura é um processo investigativo complexo. Leva em conta quem é o paciente, o tamanho da lesão e, o mais crucial, a sua profundidade. Isso. E essa profundidade, que define quase todo o prognóstico,
é revelada por sinais clínicos que vão muito além da primeira impressão. O que parece apenas vermelho pode ter histórias muito diferentes para contar. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, a gente percebe que essa classificação detalhada não é um exercício acadêmico, né? Não mesmo. Ela é a base para decisões logísticas críticas que salvam vidas e minimizam sequelas. É esse sistema que define em minutos quem vai para casa com segurança, quem precisa de um leito de observação num hospital geral e quem precisa ser transportado de helicóptero, talvez, para um centro ultra especializado em queimados a centenas de quilômetros de distância. Certo. A precisão dessa primeira avaliação ecoa por todo o tratamento do paciente. Exato. E para encerrar, uma reflexão que vai um pouco além do que a fonte nos traz. O material foca compreensivelmente na avaliação clínica imediata. Mas pensar sobre isso nos leva a uma questão sobre o futuro do paciente. Se a ausência de dor numa queimadura de espessura total indica a destruição completa dos nervos, o que isso implica para a recuperação sensorial, mesmo depois que a pele é reconstruída com enxertos? Como o corpo reaprende a sentir, a perceber o toque, o calor, o frio, numa área onde os sensores originais foram completamente apagados? Boa pergunta. É uma questão que nos lembra que o desafio no tratamento de grandes queimados continua muito depois que a ferida inicial se fecha.